Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 6, Isaías, capítulo 6. Eu quero começar hoje com vocês uma série de mensagens intitulada Experiências com Deus. Qual foi a sua última experiência com Deus? Quantas experiências marcantes com Deus você teve na sua vida? E esse texto de Isaías 6 é uma das experiências mais poderosas das Escrituras Sagradas. E a gente fica muito pequeno diante desse texto, um texto muito poderoso. Nós realmente precisamos de muita graça de Deus para meditar nesse texto. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto de Isaías, no capítulo 6, o versículo 1 em diante diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma pinça. Com esta brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa experiência é uma das mais marcantes que nós vamos encontrar, especialmente no Antigo Testamento. Essa experiência é uma experiência cristã, porque, como diz o texto de João no capítulo 12, Isaías viu o Senhor Jesus. Quando João está ali falando que os sacerdotes e os religiosos haviam rejeitado Jesus, então ele cita exatamente esse texto de Isaías 6 e diz: olha, Isaías viu o Senhor. Esses homens aqui estão vendo a Jesus encarnado, o Rei encarnado, e rejeitaram ao Senhor. Da mesma forma, aqueles 700, 800 anos antes do nascimento de Jesus também rejeitaram o mesmo Senhor, só que em glória, glorificado. Então essa é uma experiência cristã, e as experiências cristãs, elas são extremamente poderosas, e elas são altamente transformadoras. Hoje nós vemos no mundo uma cultura experiencialista. As pessoas buscam experiências, sejam elas religiosas, emocionais. Há uma busca nas experiências, e essas experiências trazem, em certo sentido, um significado para a vida, um valor para a vida. Quando você tem uma experiência, tira uma foto e coloca lá no Insta, lá: eu estava almoçando, ou eu estava em tal lugar. Aquilo traz um significado para você, aquilo traz um valor, aquilo agrega um valor na sua vida. E há uma busca nos nossos dias por experiências, e eu quero dizer para você que a maior experiência que você vai ter na sua vida é com Deus. As melhores experiências da sua vida serão
serão com certeza, certamente, com o próprio Deus. E as experiências cristãs, elas diferem das experiências naturais e comuns que qualquer ser humano pode ter. Qualquer ser humano pode ter muitas e várias experiências, mas a Bíblia nos chama a ter experiências verdadeiramente cristãs, experiências com o próprio Deus, e elas vão transformar definitivamente para sempre as nossas vidas. Isaías nunca mais foi o mesmo homem depois disso daqui. A sua vida mudou, a sua cosmovisão mudou, tudo em sua vida, suas prioridades mudaram, seus valores mudaram. Ele foi totalmente transformado, ele destoou inteiro e completamente de todas as demais pessoas na cultura onde ele estava. Sua vida foi completamente mudada e transformada. A minha expectativa, o meu desejo com essa série de mensagens é que você, meu amado irmão, individualmente, seja estimulado pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus, a buscar experiências verdadeiramente cristãs. Que você não viva de experiências do passado, simplesmente quando você era um novo convertido, mas que você possa buscar e ter experiências hoje na sua vida com Deus, diárias, marcantes, onde você vai experimentar Deus em sua vida diariamente, todos os dias, às vezes em vários momentos do dia, a presença, a glória, a manifestação do amor de Deus em sua vida, e que isso possa trazer uma transformação profunda sobre você. Mas não apenas isso, nós como igreja, que nós possamos da mesma forma buscar como comunidade experiências poderosas com Deus, experiências verdadeiramente cristãs, e isso vai nos fazer uma comunidade que vai destoar de todo o restante da comunidade onde estamos, e uma vez tocados por Deus, seremos o instrumento da glória de Deus em nossa família, aonde estivermos. A nossa vida vai iluminar para a glória de Deus outras pessoas. Amém? Então vamos para o nosso texto. Essa experiência de Isaías começa com uma nota grave. Olha o texto sagrado: no ano da morte do rei Uzias. O livro de Isaías trata especialmente, principalmente, de um problema chamado religiosidade. Esse é um problema central, principal, que vai levar toda a nação de Israel, não apenas no período de Isaías, mas de Isaías até o cativeiro. Nós vamos ter aí uns 200 e poucos anos, até o cativeiro babilônico. O pecado que vai fazer com que a nação de Israel esteja se afundando e caindo no abismo espiritual, e em todas as áreas da sociedade vai ser a religiosidade. Aqui a grande luta do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os profetas será a religiosidade. Assim também será com o nosso Senhor Jesus. Você vê que os grandes embates e problemas, enfrentamentos e resistências que Jesus enfrentou, seja com os discípulos ou seja no povo de Israel, foi exatamente, teve como ponto central a religiosidade. Os religiosos foram os que mais resistiram ao Senhor da glória. Quando você olha lá o capítulo 1 do livro de Isaías, você vai ver o início dessa religiosidade, e o texto vai falar do rei Uzias. Esse rei Uzias morreu leproso, porque lá em 2 Crônicas 26, 19, diz assim: então Uzias se indignou porque ele foi abençoado por Deus, e ele achou: não, eu vou agora apresentar um incenso diante do Senhor, eu vou fazer o papel de sacerdote também, eu sou tudo em tudo, ok? Eu sou o máximo que existe por aqui. E aí então ele tomou um incensário e foi para o templo, e ali os sacerdotes resistiram a ele, dizendo: não há honra no que você está fazendo, você não foi designado para isso. E o texto diz: então sim, se indignou, e tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignado
a lepra lhe saiu da testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltando-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até mesmo ele se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso, por causa da própria lepra, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. A religiosidade foi o principal pecado do rei Uzias, mas também dos sacerdotes e do povo de Israel. E vemos isso, e como isso afetou diretamente todos os aspectos da nação de Israel. Afetou a economia, afetou os aspectos sociais, afetou os aspectos religiosos, afetou tudo. Tudo foi tocado e destruído pela religiosidade. Tudo foi afetado diretamente por esse pecado. E aqui a religiosidade, irmãos, traduzindo essa expressão, é a superficialidade, a máscara que a pessoa usa, e ela faz isso de segunda a sábado, mas quando é domingo a pessoa coloca uma máscara diferente e vem para a igreja. Então a pessoa tem uma vida dupla, ela tem uma vida que destoa da semana para o domingo. A pessoa vive uma vida dupla, uma vida de falsidade. Há uma superficialidade em relação a Deus, há uma ausência de comunhão com Deus, não há uma vida de amor e adoração diária, genuína com o Senhor, mas existe uma apresentação no culto. E é exatamente isso. Quando você olha o capítulo 1, você vai ver o capítulo 1 do nosso texto de Isaías, a partir do versículo 13, você vai ver que o tema do capítulo 1 é o culto. O principal problema da nação é a religiosidade, mas começa com o culto, e é exatamente isso. E Deus está dizendo no versículo 13: não continueis a trazer ofertas vãs. É interessante porque o chamado é para você adorar a Deus, exaltar a Deus, e louvar o Senhor, e trazer ofertas de adoração a Deus. E Deus está dizendo: não façam isso. O incenso é para a minha abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene, a culto. Então isso é a religiosidade. A pessoa vive uma vida de pecado e vem adorar a Deus. Exatamente esse é o pecado que vai ser mortal para a nação de Israel. E eu quero dizer para você, meu amado, que tem sido mortal para a igreja dos nossos dias. Tem sido destruidor para os nossos dias, esse pecado que tem trazido tantas crises, não apenas aqui, mas também nos nossos dias. Tem sido terrível, mas eu quero dizer para você que a graça triunfa. E aqui está a experiência com Deus. Aqui está a experiência com o Senhor. Quando o Senhor Jesus nasce, 800 anos depois desse texto, o povo de Israel está 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Tem 400 anos sem profeta. Tem 400 anos que o povo de Israel está bem distante de Deus. E brilha a luz da glória de Jesus, do nascimento de Jesus. E aqui o povo de Israel inicia um afundamento espiritual, moral, social, econômico, político. E a solução não é mais dinheiro, não é um rei novo, um político novo, não é uma série de programas que nós vamos fazer para melhorar a economia ou a sociedade. Não, a resposta de Deus, a cura de Deus, a solução de Deus é encontrar com o ser humano. Às vezes nós passamos crise, passamos problemas, passamos lutas e dificuldades, e às vezes nós achamos que se nós tivéssemos mais dinheiro, ou se tal pessoa
irmãos, que está a solução de Deus para nós. É aqui que a graça triunfa, é que Deus se revela no meio das trevas, é que Deus, Ele não fecha os olhos para o pecado, Ele denuncia o pecado, Ele mostra a religiosidade do povo, mas apresenta a cura, e a cura, a restauração, é a sua presença, é o seu amor, é a sua graça. No ano da morte do rei Uzias, nesse caos, nesse tumulto, nessa insegurança, nessa instabilidade, nessas trevas espirituais, nessa religiosidade mortal, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Você quer que a sua vida mude, você quer uma solução para você? Eu vi o Senhor. Aqui está o que Deus tem para mim e para você. É o que vai mudar tudo em nossa vida, é o que vai mudar tudo em nossas famílias. O que nossas famílias precisam é ver o Senhor da glória. A graça triunfa, Deus não se esconde, Deus não vai embora, Deus se revela, Deus vem até nós na sua misericórdia, na sua graça, para trazer perdão, misericórdia, restauração, para mudar tudo em nossa vida. Eu vi o Senhor. Essa experiência cristã, ela não é artificial. O texto não diz que Isaías viu o templo maravilhoso, ele era todo coberto de ouro. Ele não viu o candelabro de ouro, a mesa de ouro. Ele não viu todo aquele esplendor maravilhoso. E tantas pessoas hoje, tantas igrejas hoje estão usando desses artifícios para trazer uma experiência para as pessoas. As pessoas querem a experiência do local. Um local extraordinário, é lindo, é fantástico, é maravilhoso. Então essa experiência, não, querido. A experiência cristã está para além do ambiente onde você está. O templo era uma joia preciosa, coberto de ouro de alto a baixo. Belíssimo, belíssimo. O texto não diz que Isaías viu o sumo sacerdote, aquela pessoa mais importante que tinha o privilégio de estar mais perto de Deus, aquela personalidade extraordinária. Não foi isso que mudou a vida de Isaías. Não foi a experiência do ambiente, não foi a experiência de uma personalidade. E hoje as pessoas estão apostando nisso, fazendo uma alta aposta nisso, em personalidades, em ambientes, em acampamentos que você vai ter uma alta carga emocional, e o acampamento tem algumas coisas que vão trazer alguns marcos, e as pessoas saem dali, 1, 2, 3 semanas depois, são as mesmas pessoas de sempre. Vão no show, e dali, depois de um tempo, 1, 2, 3 semanas, foi tudo igual. Não é isso que é uma experiência verdadeiramente cristã. A experiência verdadeiramente cristã é essa aqui, queridos. Eu vi o Senhor. É o ponto mais alto da vida do ser humano. Não há experiência mais gloriosa, mais marcante. Ninguém é o mesmo depois de encontrar com Deus. Ninguém, quando Saulo viu Jesus em glória no caminho de Damasco, nunca mais ele foi o mesmo. Nunca mais ele foi o mesmo. E diante de todo aquele caos da nação de Israel, cada profeta teve uma experiência gloriosa, incomparável com Deus, cada um à sua forma, cada um de uma maneira, mas todos eles foram tocados e marcados profundamente por Deus. E é isso, exatamente isso que nós precisamos. Não é uma experiência forjada, não é uma manipulação de sentimentos ou do ambiente, não é um evento teatral fabricado, orquestrado, de alta carga emocional. Não é isso. Não é isso. Isso passa. Isso passa. Mas se Deus encontrar você, nunca mais você vai ser o mesmo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, pelas Escrituras Sagradas,
Eu quero afirmar a você que Deus está buscando você. Deus está buscando você. O texto mostra que Deus se revelou a Isaías. Ele está no templo, ele fazia parte dessa comunidade sacerdotal e de repente no templo ele vê os céus abertos e ele vê Jesus sentado no trono de glória e ele vê os serafins rodeando o Senhor da glória, cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, Deus se revelou, Deus buscou Isaías, Deus está buscando você, Deus tem experiências para cada um de nós, todos os dias da nossa vida, cada experiência de um jeito, algumas experiências vão se repetir, glória a Deus por isso, a experiência de receber e beber da palavra de Deus diariamente, de adorar o Senhor, de ser tocado pelo seu amor, essas experiências extraordinárias, às vezes em lágrimas, e sem muitas vezes ver saída, sentir aquela força, aquele poder que te envolve, e que acalenta o seu coração, a sua alma, e tira a desesperança e o desespero do seu coração, e enche você de fé, às vezes cansado, sobrecarregado, abatido, física e emocionalmente, e você ali começa a orar, e a presença de Deus vem sobre você, e parece que você dormiu a noite inteira, parece que você tomou um energético e está pronto para tudo, como se nada tivesse acontecido. Lembre-se, Deus está buscando você. Não há limites em Deus, é você que está limitado em você mesmo. Deus não tem limite algum para você. Como diz o autor de Hebreus, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Com certeza ele tinha esse texto aqui na cabeça. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Aqui representado com aquela brasa do altar. Glória a Deus. O teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi curada. Então você precisa ter essa intrepidez, essa ousadia de ir até Deus. Esse Deus que se revela de três formas no livro de Isaías. Ele se revela como rei. Como rei. No capítulo 1 até o 37, vários reis, vão sendo mostrados vários reis, tanto da nação de Israel como de outras nações que estão perto. Mas sempre vai ter o rei. Um menino não nasceu, um filho se nos deu. O principado, o poder, a autoridade está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, e o seu governo jamais será fim. Será de mar a mar, de nação a nação. Glória a Deus. O rei Jesus, ele é o rei acima de todos os reis, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, mas ele também, a partir do versículo, capítulo 38 até o capítulo 55, ele é o servo sofredor. E lá você conhece aquele texto extraordinário, emblemático da crucificação de Jesus em Isaías 53. Ele tomou sobre si a iniquidade de todos nós. O rei que está sentado no trono, o criador de todo o universo, o sustentador de toda a vida. Porque perceba, quando o texto diz Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos exércitos, é o Criador de tudo que existe, visível e invisível. Os anjos o adoram, os querubins, os serafins, todos o adoram, nos céus e na terra, como diz Paulo em Filipenses, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, aqui está o Rei do Universo, e Ele agora está na cruz, crucificado, tomando sobre si a iniquidade de todos nós, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados, fomos sarados. Aqui está o Rei, e aqui está o servo sofredor, e a ressurreição, do capítulo 56 a 66. O conquistador ungido é aquele que ressuscitou e vem
para destruir e trazer juízo e justiça sobre a terra. E vem para julgar os vivos e os mortos. E vem para destruir o império das trevas. Ele reina eternamente. Ele reina eternamente. Como diz Apocalipse, todos os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. Toda rebelião, toda indiferença terá fim. Irmão, esse dia é o dia mais glorioso que existirá. Esse é o dia mais extraordinário, porque esse conquistador dará voz, o anjo tocará a trombeta, e você e eu, se não estivermos vivos, seremos ressuscitados e transformados na imagem do próprio Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Veja essa experiência maravilhosa que o livro nos traz, essa experiência cristã de Deus, mas também essa experiência cristã que eleva o conhecimento de Deus. Toda verdadeira experiência cristã vai elevar o seu conhecimento de Deus. Você sai dali conhecendo mais profundamente a Deus, mais intensamente a Deus. Você conhece mais da santidade, do amor, da verdade de Deus a cada experiência. A cada experiência. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o adjetivo, é a qualidade santo mais dada a Deus no Antigo Testamento. Ela indica esse estado de perfeição. Deus é perfeito, só que Ele é perfeito multiplicativamente. A sua perfeição se multiplica. A ideia é que Deus é perfeito em tudo que Ele é. Deus é perfeito no seu caráter, Deus é perfeito nos seus sentimentos, nas suas emoções, Deus é perfeito nas suas determinações, Deus é perfeito, santo, santo, santo nos seus planos, nas suas escolhas, nos seus caminhos. Como diz o Salmo 18, o caminho de Deus é perfeito. Ele é perfeito nos seus propósitos, a sua inteligência, a sua sabedoria, tudo em Deus é perfeito, meus irmãos. E Ele é perfeito em todo o seu caráter, em suas escolhas, em seus atos. Não há injustiça em Deus. Não há nada errado, não há nada que você possa olhar e dizer assim: aqui tem algo errado com Deus. Nada. Quanto mais experiências você tem com Deus, mais você vai ver a perfeição de Deus, a santidade de Deus. Você vai ver que Deus está acima, infinitamente acima de todos nós. Mas também a ideia de santo é a ideia de diferente, de separado. O amor de Deus é perfeito, o amor do ser humano não. É perfeito porque Ele ama até o fim. Seu amor e sua justiça estão juntos lado a lado. Que para a gente é tão difícil amar e ser justo ao mesmo tempo. Para Deus, sua justiça e seu amor andam lado a lado. E Ele tem um amor perfeito, tendo amado os seus, os amou até o fim. Mas o amor de Deus é diferente do amor humano, porque Deus ama aqueles que não merecem ser amados. O amor humano busca a si mesmo, o amor de Deus busca o outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus é separado, é diferente de todo amor que você conhece. Assim também a justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita, ela é imparcial, ela tem a medida correta, a proporção correta, ela julga de forma correta e traz a justiça e a condenação ou a inocência no ponto e na intensidade correta. Mas, mais do que isso, a justiça de Deus, ela difere, ela é perfeita, ela difere da justiça humana, porque Deus julga os corações, e a justiça humana não pode fazer isso. Deus julga os sentimentos, os pensamentos, as motivações, as intenções do coração do homem. Assim também, Deus é imutável. Tudo muda nesse mundo. Eu mudo, você muda, nós, a cultura muda, tudo
Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como diz Tiago 1,17, em Deus não pode existir variação nem sombra de mudança. Não pode existir, não pode existir nem sombra nem variação de mudança. E quando você tem experiências com Deus, e você entende esse Deus perfeito, santo, 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 quando você não entender a Deus, quando você não entender o que você está passando, quando você não entender o que você está sentindo, ou as circunstâncias que você está enfrentando, você vai confiar nele e vai dizer: Senhor, eu sei que Tu és santo, eu sei que Tu és santo, 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 e eu sei que o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Te amam, as coisas fáceis e difíceis, boas e ruins. O Senhor vai estender a mão e vai glorificar o Teu nome em tudo isso, em tudo isso. Deus, Ele quer mudar a nossa vida com as suas experiências. A experiência que Deus nos dá, elas são transformadoras, elas precisam mudar a nossa vida. Veja que Isaías vê pela voz do clamor dos serafins que o templo ele sofre um abalo, os umbrais se abalam, o templo se abala. O templo foi o lugar, naquele momento e no momento do Senhor Jesus, o lugar onde toda a religiosidade, esse pecado mortal, nascia e se alimentava. Tudo girava em torno do templo. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 2, vai dizer o quê? Está vendo esse templo? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E a mesma situação aqui. Quando o Senhor aparece, o templo se abala. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Senhor, é aqui que nós devemos adorar nesse monte, ou em Jerusalém lá no templo? Nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Irmão, deixa eu dizer algo. Ponha fim em toda a religiosidade em sua vida. Se você encontrou Deus, se Deus encontrou você, acabe com isso em sua vida. Joga as máscaras fora. Deixa Deus destruir todo esse altar e todo esse lugar de religiosidade na sua vida. Como eu preguei domingo passado, viva abertamente, como se Jesus já tivesse voltado. Viva como se o Senhor Jesus já tivesse voltado. Essa é a vida do cristão verdadeiro, essa é a vida daquele que foi encontrado por Deus. Ele vive numa mudança profunda, extrema, o que nos leva a uma transformação. Então, versículo 5, então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, a verdadeira experiência cristã vai trazer isso aqui. Vai trazer isso aqui. Quebrantamento, arrependimento. Toda experiência verdadeiramente cristã é ser encontrado pelo Deus perfeitamente santo. Perfeitamente santo. Isso nos dará primeiro um profundo sentido de admiração pela grandeza e perfeição de Deus. Mas é impossível você encontrar Deus, eu e você, ou qualquer ser humano, pecadores. E se de fato encontramos a Deus, nós seremos tomados de uma convicção profunda de pecado. De pecado. Aqui está uma das grandes marcas diferenciadoras das experiências cristãs. É que cada uma delas vai humilhar você. Porque você vai ver o Rei da Glória. Você vai ver o dono e o Criador do universo. E você, esse montinho de barro aqui, cheio de pecados. Como disse Isaías, um homem de lábios impuros, habitando numa cultura totalmente voltada contra Deus. Estou perdido.
Irmãos, eu fico olhando as experiências que as pessoas estão tendo nas igrejas por aí. E eu não vejo isso. Não vejo confissão de pecado, e nem pessoas dentro da igreja pedindo perdão pelos seus pecados, vindo à frente, confessando publicamente, dizendo: olha, eu tenho sido um religioso, a minha vida tem sido dura, eu sou uma coisa lá na escola e eu sou outra coisa aqui na igreja. Lá em casa eu xingo, lá em casa eu toco horror, e aqui eu canto no louvor, ou eu prego, ou eu dou meu dízimo. Eu vivo uma vida de máscaras, eu sou uma face. As lágrimas, aos prantos, dizendo: Deus me achou essa noite. Eu estou diante do Rei, do Salvador. Eu estou perdido. Porque a gente vê um monte de gente rodopiando dentro das igrejas. A gente vê a gente caindo nas igrejas. É pregador levantando o púlpito. E as pessoas entram e saem a mesma coisa de sempre. Essas são experiências pagãs, não cristãs. Aqui está uma experiência cristã. Isaías está vendo o trono da glória. Ele está vendo Jesus sentado no trono. Ele não perdeu a consciência. Ele não caiu. Ele não está rodopiando, saindo gritando para todo lado, de jeito nenhum. Ele está plenamente consciente dele. Ele não está fazendo nada irracional. Nada irracional. Ele não tem maneirismos. Não tem nada disso. Ele cai em profunda convicção diante de Deus, dizendo: os meus pecados estão diante de mim. Essa é uma experiência verdadeiramente cristã, genuinamente cristã. Quando você vai e observa as religiões do mundo, você vai ver essas mesmas experiências guardadas com as proporções que a gente tem visto hoje nas igrejas evangélicas brasileiras. E você olha e fala: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Isso não tem nada de uma experiência verdadeiramente cristã. Ao contrário, Isaías confessa os seus pecados. Isaías chorando, em santa reverência, coração quebrado em 1000 pedaços, está ali confessando diante de Deus e abrindo o seu coração para o Senhor. Ele está vendo serafins. Essa palavra serafim quer dizer fogo líquido. São seres de fogo, são chamas de fogo, são anjos de fogo que estão cantando e adorando a Deus incessantemente. É a visão mais gloriosa, mas você vê que ele está em seu pleno controle. Ele não está fora do controle, ele está em pleno controle das suas emoções. Não existe música, não existem palavras manipuladoras, alguém tentando, alguém está pregando e tem uma musiquinha por trás, deixa eu emocionar vocês, não tem nada disso. Não existe manipulação nenhuma. A experiência verdadeiramente cristã é um encontro com Deus, genuíno e verdadeiro. Você é Deus. Não é algo produzido, não é algo que eu vou dizer assim: olha, hoje à noite nós vamos encontrar com Deus. Não, nós podemos nos reunir aqui hoje à noite para buscar a Deus e pedir: Deus, nos encontra. Mas não é algo forjado, não é algo feito por mãos humanas, não é algo que a gente manipula com as mãos, com músicas ou com o ambiente, com qualquer outra coisa. É uma ação de Deus direta na minha vida e na sua vida, meu irmão amado. É isso que o Senhor deseja. Uma vida de santidade. Uma vida de santidade. O resultado de uma verdadeira experiência cristã é a santificação. É a santificação. É Deus vir até nós. Essa convicção de pecados. É uma vida santa. É dizer: Deus, eu estou diante de Ti, eu vivo diante de Ti. Não é porque eu entro e saio da Tua presença. Não. Essa ideia religiosa. Eu entro e saio da igreja, por isso que eu sou uma coisa durante a semana e outra no final de semana. Não. Eu vivo na presença de Deus. O Espírito de Deus habita na verdadeira cristã. Ele está diante de Deus o tempo todo.
quer comais ou bebais ou qualquer outra coisa que façais, fazer tudo para a glória de Deus. Deus, nós somos santuário do Deus Altíssimo, do Deus vivo. O Espírito de Deus habita em nós. Por isso que a santidade, essa experiência cristã, o resultado é essa santificação da vida, é a semelhança a Cristo. Cada experiência sai mais parecido com Jesus, sai conhecendo mais a Jesus, mais perto de Jesus, amo mais Jesus, quero ler mais a Bíblia, quero orar mais, quero anunciar mais a graça de Deus, quero ser um instrumento mais poderoso do Senhor, quero viver em maior santidade na minha vida, quero ser mais parecido com Cristo. É esse o resultado, é uma vida transformada, é uma vida transformada. Aqui está o homem que mais falou de Jesus no Antigo Testamento, Isaías. Ele viu Jesus, ele viu o Rei, ele viu Jesus na cruz em Isaías 53, ele viu Jesus ressuscitado. Meu irmão, ele vive Jesus, ele respira Jesus. Como o Paulo disse, para mim a vida é Cristo e o morrer é lucro. Esse homem foi encontrado com Jesus. Não há um homem dividido aqui. Não há alguém dividido aqui. É alguém que é inteiro para Deus. É alguém que vive para Deus. Em tudo, nos detalhes da vida, nas coisas grandes da sua existência, em tudo, vivendo por Deus, para Deus e para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Isso é o resultado da santificação, a adoração do Senhor. Ele se junta aos céus para adorar o Senhor. Adorar a majestade de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus. Ele se junta aos céus. Meu irmão, aqui está alguém com uma experiência verdadeiramente cristã. As pessoas que estão tendo experiências dentro das igrejas, que não são cristãs, experiências verdadeiramente cristãs, elas têm seu emocionalismo, choram ali, saem e vão viver a mesma vida na segunda-feira. É a mesma vida, o mesmo comportamento, a mesma forma de pensar, é o mesmo casamento, é a mesma educação de filhos, é o mesmo trato com o dinheiro, com o sexo, ou seja lá o que for. E é por isso que a gente olha e vê tanto escândalo na igreja do Brasil. Você fala, meu Deus do céu. E fala assim, parece que não para. Cadê os crentes sólidos? Sólidos até a polpa, sólidos na palavra, sólidos na oração, sólidos na adoração, na santificação, sólidos em Deus, sólidos em Cristo Jesus. Santificai-vos e sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Levítico 20, versículo 7, e o livro que a gente vai começar a estudar agora, quarta-feira, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Andou com Jesus, foi coberto pela poeira do Salvador, caminhou, seguiu a Jesus, ouviu a Jesus, como João disse, aquele que nós vimos, que nós ouvimos, e as nossas mãos apalparam, Jesus. Tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Não há espaço para religiosidade, não há espaço para máscaras ou para qualquer coisa. Meus irmãos, a verdadeira experiência cristã tem essas marcas. Tem essas marcas maravilhosas de santificação, de transformação, de conhecimento de Deus. Mas tem uma marca maravilhosa, é que Deus o chama. Não é experiência pela experiência. Não é, meu Deus, eu tenho tantas experiências com Deus, meu coração está cheio, minha cabeça está arrebentando. Há uma pergunta de Deus. Veja, Deus levou a coisa para um outro nível. Deus se revela, a graça triunfa. Deus se revela. Agora Deus chama Isaías para a oração. A quem enviarei? Ele chama Isaías para a comunhão. A quem enviarei?
quem há de ir por nós, quem vai nos representar, quem vai andar na nossa presença no meio de uma cultura morta e caída. Quem vai ser sal e luz nesse mundo? Aí está Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Toda experiência verdadeiramente cristã tem um fruto na sua vida de santificação, de adoração, mas tem o fruto da missão. Vá e diga a esse povo. Isaías sai a pregar o Evangelho. E esse texto que se segue é o texto de João capítulo 12. Vocês vão ouvir com os ouvidos e não vão entender. Vocês vão ver com os olhos e não vão perceber, porque o coração de vocês está duro. Está duro. E o texto mesmo já dá a sentença: a árvore da nação de Israel vai ser cortada. Toda aquela religiosidade é inaceitável diante de Deus, mas existe um broto final, parte B do versículo 13. Olha lá, parte B do versículo 13. É um broto nesse tronco cortado, é um broto. Esse broto é a igreja. Esse broto é a igreja do Antigo Testamento. Todos aqueles que foram fiéis a Deus no Antigo Testamento, e todos aqueles que são fiéis, são o povo de Deus, é o povo dentro do povo. É sempre assim. Sempre tem um povo dentro do povo. Sempre existem aqueles que estão amando e servindo a Deus de coração dentro da igreja. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Assim como Israel tinha os seus Isaías, tinha o povo de Deus ali. Assim também, com Jesus, dentro do povo, tem os seus discípulos. E agora, da mesma forma, a igreja, a verdadeira igreja, tem os seus. Deus tem o seu povo, dentro do seu povo. Eu espero que você seja um broto que está nascendo e vicejando para a glória de Deus, e que você possa ter, meu amado irmão, verdadeiras experiências cristãs, e que tudo isso transforme poderosamente a sua vida. Vamos orar, Senhor. Feche seus olhos, põe-se de pé, por favor, e vamos buscar o Senhor nesse momento.